Glória a Deus, que bênção, Deus maravilhoso, esse que nós servimos. Sejam bem-vindos a essa Efraim Live. Hoje a nossa palavra de Deus, hoje o nosso estudo sobre minha família, minha imagem e semelhança. Nós chegamos à parte 5, então já são 5 nessa série de estudos sobre a imagem e semelhança da família. Já chegamos agora a um personagem muito importante, onde vamos aprender alguns detalhes, vamos ter algum aprendizado sobre como deixar a nossa casa, como deixar a nossa família à imagem e semelhança de princípios divinos, essa imagem e semelhança que constrói uma família consolidada em cima de alicerces firmes, uma família que está padronizada dentro desse entendimento do reino, dentro desse entendimento da palavra de Deus, dentro desse entendimento dos princípios que são do alto. E o nosso texto de estudo para essa parte 5, se você ainda não acompanhou a série, está aí no nosso canal no YouTube, Efraim Apostólico. Você pode procurar pelo nosso canal, se inscreva também no canal e assim você vai acompanhar as nossas programações transmitidas online. Sempre terá uma mensagem, um estudo da palavra publicado aí nesse canal. Nos siga também nas demais redes sociais, sempre por esse nome Efraim Apostólico. Você pode nos achar nas redes sociais e entrar em contato com a gente, mandando uma mensagem direta, e a gente vai ter prazer em entrar em contato com você, em conhecer um pouco de você e também ajudar, se assim for a sua necessidade. E hoje nós vamos para essa parte 5. Vou pedir que você abra aí em Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, vamos estudar um personagem, até tocamos na vida desse personagem, falamos no nome desse personagem na última mensagem, a mensagem do domingo anterior, mas agora vamos focar com uma tela mais objetiva sobre esse personagem. Eu estou falando de Noé. Então a gente vai estudar Gênesis 6 a partir do versículo 8. Eu quero que você acompanhe aí como tem na sua tela. Gênesis 6, 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Bem tocante essa parte, bem tocante essa indicação, bem tocante essa parte em que você tem Noé sendo indicado como um relato da sua história, um resumo da sua história. É um versículo curioso na Bíblia porque fala sobre Noé, fala sobre um personagem bíblico importante e vai falar sobre a história desse personagem. E a história é em um versículo só, né? Ele consegue resumir a história de Noé em um versículo apenas, né? Dizendo que Noé era um homem justo e íntegro, dentro ali da sua geração, entre aqueles que estavam na contemporaneidade de Noé, aqueles que estavam ali junto dele, vivendo naquela época. Ele era um homem que andava com Deus, mas abre-se, né, esse entendimento a partir do versículo 8 de que Noé achou graça diante de Deus. E olha só onde aparece a palavra graça, é a primeira vez que esse contexto de graça aparece na Bíblia. Eu sei que alguns que gostam de estudar a Bíblia têm aí seus aprofundamentos teológicos e às vezes pela nossa sistemática de estudo teológico, a gente às vezes fica objetivando que a graça vem depois da ação de Jesus, o derramado Espírito Santo, e aí vem um tempo que as pessoas chamam tempo da graça. Mas olha só a graça já aparecendo no comecinho da Bíblia, né? A graça já sendo derramada ali na vida de Noé, já aparece um conceito de graça, já aparece um homem ali bem no início da linhagem, tá? Noé não está muito distante, né? Ainda não ocorreu o dilúvio,
Nós já vimos nas mensagens anteriores qual era o contexto daquela geração, esses contemporâneos de Noé, o que é que estava ali naquela sociedade onde Noé estava inserido. Mesmo assim, a Bíblia deixou claro, um relato, deixou claro um traço, uma característica de que na vida ali de Noé, nas coisas que apareciam de Noé, na essência da sua vida diante do Senhor, Noé achou graça. Olha só a graça sendo derramada sobre um homem naquela época, pelo menos assim foi o primeiro registro, né? Não se tem uma certeza, acredito eu até que sim, os demais anteriores, os patriarcas que a gente até já estudou aqui, também compartilhavam dessa graça de Deus. A gente viu as características de cada um dessa linhagem patriarcal desde Adão, e agora temos um registro, temos agora ali escrito, na vida de Noé se evidenciou que ele achou graça diante do Senhor. Então já tem graça ali, graça é esse favor, ele achou favor diante de Deus. Umas definições teológicas ou mais profundas que graça é algo que é até imerecido, você achar um favor de Deus mesmo sem merecer. Essa semana eu até vi nas redes sociais, virou um exemplo, né, um compartilhamento em massa daquela cena. Era uma cena em um supermercado norte-americano em que uma moça começou a ter dificuldades na hora de passar no caixa do supermercado. Algumas mercadorias que ela estava querendo comprar tinham ali ultrapassado o orçamento dela. E ela, diante da caixa do supermercado, a caixa dizendo qual era o valor, e ela buscando, procurando na sua bolsa, e não achava ali os valores em dólares, salvo engano, acho que 15 dólares por aí, e ela não achava o valor. E o próximo da fila era um senhor, já com um cara ali de aposentado, que ali olhou para ela e disse: quanto é mesmo o valor? E a caixa repetiu, e ele: olha, pode deixar, deixa na minha conta, deixa que eu vou pagar. E a moça olhou para ele: mas é porque. E ele: não, tudo bem, não tem problema, deixa na minha conta, você pode ir, fica como uma boa ação desse dia. E ele pagou a conta daquela moça que foi grata, agradeceu a ele por aquela demonstração de um favor. Ele fez um favor a uma desconhecida, fez um favor sem nem contar mérito, então fez um favor imerecido, né? Nem se sabe se a moça merecia ou não, mas um favor foi estendido a ela, um favor foi feito, fez-se um favor. Então, o favor imerecido é uma semelhança dessa graça. Dá para a gente entender que essa graça, algo que veio para você, essa graça volta a aparecer depois de Noé. Por exemplo, lá em Moisés, quando ele pede, clama diante de Deus, clama diante do Criador sobre o povo, querendo ele que o povo achasse mercê diante de Deus. Está em Êxodo 33, 34, e ele até pede, ele clama, e se achasse mercê diante de Deus, ou seja, se achasse graça diante de Deus, que ele permitisse vê-lo. Aquele relato, aquela passagem onde Deus coloca ele ali na fenda da rocha, o cobre com a mão e passa para que Moisés tivesse a graça de vê-lo pelo menos ali passando, né? Não o visse de frente para não morrer. É assim que tem o relato ali, é graça. Ele fala de achar mercê, fala de achar graça, essa mesma expressão, esse mesmo contexto vivido ali por Noé, volta a aparecer em Abraão, logo depois de Noé, logo, né, no temporal, na linha do tempo ali de fé, volta a aparecer em Abraão, lá nos Carvalhais de Mamre, quando ele vai relatar-se aos anjos que vinham deixar uma mensagem divina, uma mensagem de que ali viria a sua descendência. Abraão, a tua descendência está vindo. Ele diz: achei mercê diante de vós. Ele usa ali o termo graça, porque uma mensagem da sua descendência estava chegando. Você pode lembrar que esse tempo de graça veio também sobre Maria, mas um contexto familiar, quando Maria veio receber a informação de que iria conceber Jesus. Ela diz: achei graça.
eu achei mercê diante do meu Deus. E veio então a informação que você, Maria, será a mãe de Jesus. Olha só o contexto de graça abençoando descendência, o contexto de graça abençoando família. Isso é achar mercê diante de Deus. O patriarca Abraão usava isso, Maria usou a expressão quando se queria abençoar a descendência, quando viria a informação de a descendência foi respaldada pela palavra de Deus, vem um contexto. Eu achei então mercê, achei graça diante de Deus e Deus me abençoou com a minha descendência. Na mensagem passada a gente viu Lameque, que diante do seu filho, do nascimento do seu filho Noé, ele exprime uma palavra diante de Deus, ele exprime um desejo diante de Deus que Noé seria um consolador para aquela geração. Ele via que a geração já estava cansando a ele, cansando a Deus. Foi o sentimento de Lameque que traduzia um sentimento do coração de Deus. Assista a mensagem passada e você vai entender esse contexto com mais detalhes. E Lameque disse: chegou o tempo de consolidar, chegou o tempo da consolação daqueles que se sentem cansados por essa geração tão corrupta, com essa geração que não entende a imagem e semelhança de Deus. Chegou o tempo de dar uma mudança, chegou o tempo de dar uma consolação para aqueles que sofrem com uma geração tão corrupta. E ele declarou sobre a vida de Noé: Noé, tu vais ser esse consolador. Deus respalda o clamor daquele pai, achou graça diante dele. Então Lameque, ao pronunciar essa palavra, achou graça diante de Deus e Deus olhou para Noé e o registro ficou: Noé achou graça diante do Senhor. Um respaldo sobre a oração do seu pai. Um filho tem que ter, tem que receber, tem que ter esse momento das orações do pai, o pai que ensina os princípios para o seu filho. Todo pai quer ver o filho indo bem. Então, ore e abençoe os seus filhos, ensine princípios aos seus filhos, a ponto dos seus filhos andarem de forma correta, a ponto de seus filhos andarem de forma reta e diante do Senhor acharem graça. Se eu encontrei o teu favor, Senhor, mesmo até sem merecer, mas encontrei o teu favor, então o Senhor está sendo por mim, o Senhor está até pagando contas para mim. E o seu filho vai olhar isso para você. O seu filho tem que aprender esse conceito de graça é com você. Andando no carro com as minhas filhas e vez por outra tem uns aprendizes de circo, uns aprendizes circenses que ficam aqui na cidade. Eles andam em cima daquelas pernas de pau. O cara fica andando em cima daquelas pernas de pau bem alto, fazendo malabarismos com alguns elementos. E elas param, quando a gente para o carro num semáforo desse, que há um desses circenses, e elas, olha só, ele está fazendo, vamos ajudar, vamos ajudar. Elas se inclinam para ajudar. Um favor, elas querem fazer um favor por alguém que nem conhecem, algo imerecido. Vez por outra no supermercado a gente compra uns biscoitos a mais, porque vez por outra você acha uma pessoa que precisa, uma pessoa com uma plaquinha dizendo: a minha família está com fome. Aí você baixa o vidro do carro e entrega aquele pacote inesperado. A pessoa nem esperava que você tivesse feito compras e entregou para ela. Faz uma coisa dessa para você perceber a graça se mover, né? E um favor que você faz a alguém, um favor por alguém que você nem conhece, por isso é chamado de favor imerecido. Você não sabe o mérito que a pessoa tem, mas você faz, é a graça se movendo. Noé achou graça diante do Senhor. Então veio sobre ele um favor. O favor de Deus estava sobre ele, ainda que julgasse que Noé nem merecia, mas o favor veio sobre ele. Ainda que eu e você tenhamos alguns defeitos, tenhamos alguns pecados diante de Deus, mas essa graça, o favor que é imerecido, pode ser derramado sobre nós. Noé compartilhou desse momento, vivenciou esse tipo de conceito. A graça veio sobre ele, mas sobre Noé é interessante.
ele continuava segurando a linhagem da imagem e semelhança de Deus. Ele permanecia nos conceitos dos primogênitos, da linhagem de primogenitura que tanto temos estudado. Ele mantinha a imagem e semelhança. Sobre a vida de Noé era diagnosticado imagem e semelhança. Tanto que ele achou graça diante de Deus, é verdade. Mas achando esse favor imerecido, ele mantinha uma vida justa. Ele mantinha uma vida correta diante de Deus. Ele mantinha uma vida estável diante de Deus. Ele mantinha uma vida íntegra. Uma vida completa diante de Deus. Uma vida com um bom diagnóstico na sua conduta diante de Deus, diante da sociedade que nós já entendemos qual foi o contexto, diante daquela sociedade com o gênero humano corrompido, nós vimos que Noé permanecia íntegro, o seu caráter não era destroçado, o seu caráter era inteiro diante de Deus, era uma completude de princípios diante dele. Não basta só achar graça e receber favores de Deus. Noé disse: eu tenho que manter essa imagem e semelhança. Eu tenho que manter minha vida íntegra. E assim ele fez. Manteve a sua vida íntegra. O registro de que a graça de Deus o alcançou também complementa. Ele mantinha uma vida justa, ele mantinha uma vida íntegra. Noé andava com Deus. A graça pode ser essa porta. O favor imerecido pode ser essa porta que nos aproxima de Deus, essa porta que nos faz chegar perto dele. Mas aí vem uma decisão: andar com ele. Vem uma decisão: permanecer com ele. Uma vez que a graça nos toca, não a rejeitamos, mas caminhamos com ela, mas andamos com ela, passamos por essa porta. E quando você vê a sua vida de andar com Deus, faz vir um relatório. Justo, íntegro, andava com Deus. Porque sabemos que Noé mantinha a linhagem de imagem e semelhança. Por que sabemos disso? Eu quero que você lembre de Gênesis 5, 22. É linhagem patriarcal. Falamos disso em mensagem anterior sobre Enoque. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Onde está a imagem e semelhança de Noé? Onde está? Está aí. Assim como aquele patriarca, assim como aquela linhagem de primogenitura que veio mantendo a imagem e semelhança, chegou a vez de Noé. A característica similar, a característica de imagem, a característica de semelhança. Olha onde ele foi pegar a referência. Enoque andava com Deus. E no final do versículo de referência de hoje, Noé andava com Deus. Era a mesma característica. A graça o tinha alcançado, é verdade, mas Noé não abriu mão dela. Sim, era imerecida, mas ele firmou o compromisso. Andava com Deus. Conforme Enoque. Você vê que Enoque é o pai de Metusalém. Então há uma passagem dessa imagem e semelhança, há uma transferência dessa imagem e semelhança entre os patriarcas. Lameque recebeu aquele conceito e agora Noé recebeu também o conceito. Andava conforme a imagem e semelhança, andava com Deus. Lembra só que Matusalém ainda era vivo e passava para aquela geração as experiências como ele viu o pai dele, que era e depois já não era, porque andava com Deus. Uma transição de vida, não achando o corpo de Enoque, e agora
Sobre a vida de Noé vinha essa conotação. Andava com Deus. Noé achou graça diante de Deus. Como era esse Noé que achava graça diante de Deus? Como era essa história de Noé que era semelhança, era imagem diante de Deus? Ele andava com ele, ele tinha relacionamento com ele caminhava com Deus, ele sabia o que agradava a Deus. Amigos que caminham juntos, amigos que andam juntos, amigos que conversam, amigos que se entendem, amigos que se influenciam, porque amizade gera influência. Quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os seus amigos? Quem é o seu círculo de amizade? Quem é que influencia você? Quando Noé, na sua história, traz esse conceito, Noé andava com Deus, o que nós vemos é a influência. É a influência que Noé recebia. Recebia a influência de um bom amigo. Quem é o seu melhor amigo que te influencia? No conceito da sua casa, da imagem e semelhança, quem são os amigos dos seus filhos que tanto os influenciam? E não venha se assustar. Se você ainda não sabe disso, ainda não detectou isso, é bom ligar o alerta, que pode estar passando por um problema sério dentro da sua casa. Você não saber quem influencia o seu filho. Vai ver, são os amigos, é com quem ele anda. Tem até um adágio, né? Me diz com quem você anda, eu direi quem você é. Você lembra disso? Olha aí o fundo de verdade, né? Nem sempre esses adágios populares têm verdades, mas ali tem algumas falácias. Mas nesse aqui você agora está percebendo quem é que está andando. Vai dizer com quem você parece, ou pelo menos quais têm sido as suas influências. É aquilo que você mais ouve, é o que gerou para você uma familiaridade, tá familiar, como se fosse da família. É assim que você olha para sua família. Quais são as músicas que vocês mais ouvem? Essa música vai lhe parecer familiar. Essa música é como se fosse da família. Essa música vai gerar ali um conceito de imagem e semelhança. Já prestou atenção em algumas letras das músicas que fazem sucesso? Já fez a intenção de investigar as letras das músicas que os seus filhos estão ouvindo? A letra da música que você está ouvindo, a música faz sucesso, vai ver essa música está muito na mídia. É assim que se faz sucesso. Será que os valores que a mídia tem trazido para você, os valores com quem você tem andado, são os valores que influenciam você? São os valores que influenciam seus filhos. Aquela situação de influência vai se tornando familiar, vai se tornando a sua família. Não pode haver esse distanciamento, essa distorção a ponto do seu amigo que compartilha de valores terríveis que você nem concorda ser o amigo familiar para o seu filho, às vezes mais familiar do que você. Olha só onde a gente chegou em termos de contexto e aplicação. Eu tenho que saber com quem ando. Como era aquela sociedade de Noé? A gente já viu com a corrupção extrema do gênero humano. A gente viu que era uma geração que estava causando um clamor. Lameque sentiu esse clamor diante de Deus, estava cansando de tão corrupto que estava o gênero humano. Chegou num nível de desastre. E isso era o que Noé vivenciava. Então, quais eram os amigos que Noé tinha disponível? Se saísse na esquina, quem era o amigo de Noé? Quem eram os amiguinhos da escola diante daquela sociedade tão corrupta? Porque os valores eram totalmente distorcidos, não tinha imagem nem semelhança de Deus. Por isso, quando se registrou, Noé andava. Por quê? Porque naqueles contemporâneos dele todos eram com valores invertidos. Não andavam com Deus. E aí nós temos os influentes. Quem influenciava quem? Então os amiguinhos dos seus filhos vão trazer sim influência. Porque os amiguinhos de tanto nos vermos, nós seremos familiar um do outro.
é o que você mais vê, é o que lhe torna familiar. Mas diante daquela geração toda, tinha um estigma sobre Noé. Noé andava com Deus. Então, para ele, mais familiar era andar com Deus. Mais familiar eram os princípios de Deus. Era mais família do que a influência daqueles que o rodeavam, daqueles que estavam ao seu redor. Deus era mais familiar para ele. Era aquilo que mais se parecia com família para ele. Era aquilo que mais o influenciava. Não estou dizendo que ele não andava na sociedade, nós vamos ver, ele andava. É Jesus orando em João capítulo 17. Eu não oro que o Senhor os tire do mundo. Ele sabe que você está aqui. Ele sabe que você está. Agora não se contaminar com a impiedade do mundo. É não se contaminar com isso. Andando com Deus. Você vai ter amigos. Às vezes nem compartilham os mesmos valores. Mas o nível de influência é travado por um limite. Porque eu ando com Deus. Eu ando na integridade de Deus, eu busco a justiça de Deus. Então aqui é a influência de andar com Deus que me protege. Noé vivia numa geração, um contexto não era bom, o contexto era ruim. Então ele andava com Deus, porque ali estava a influência da integridade, estava a influência da justiça. Noé, justo e íntegro, andava com Deus. Eu tenho que escolher andar com ele. Há um relacionamento, claro que há um relacionamento. Há amigos, claro que há amigos. Não posso tirar meus filhos da escola, lá tem amigos, tem amigos. Mas você não pode se distanciar a ponto de uma amizade de valores invertidos ser mais familiar do que andar com Deus para os seus filhos. Eles devem andar com Deus. Isso serve para você. Você, no contexto de Noé, ande com Deus. Isso vai consolidar você nos valores de integridade e de justiça, do que ser influenciado por valores duvidosos na sociedade que está ao seu redor. Mas há um relacionamento, claro que é um relacionamento. Claro que é um relacionamento. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que Noé é esse? Esse Noé que salva a sua casa. Esse Noé que preza pela salvação da sua casa. É um Noé que está dentro de um contexto de valores duvidosos? É um Noé que você vê a expressão do escritor de Hebreus. Condenou o mundo. Meu Deus, mas que Noé malvado, né? Condena o mundo. O contexto de Noé condenar o mundo aqui não é que Noé tinha um dedo apontado dizendo quem estava condenado. Mas ao prezar pela sua casa, salvando a sua casa, o contexto aí é pela fé. É por isso que o autor de Hebreus utiliza Noé como um modelo, como um exemplo. Ele começa falando pela fé. Pela fé ele viu algo que não existia ainda. Era a proteção da sua casa. A sua família ainda não tinha avançado em termos de corrupção. Ele tinha que proteger a sua casa. Como proteger a minha casa? Com 500 anos, os seus filhos nasceram e aos 600 anos de Noé veio o dilúvio. Você imagina isso? Alguns historiadores dizem que foi isso. Foram dezenas de anos construindo a arca, dezenas de anos construindo uma rota de salvação para a sua família. Dezenas de anos estruturando, montando um alicerce, protegendo a sua casa, protegendo a sua geração. 600 anos veio o dilúvio, então são dezenas de anos em que ele preparava por princípio, pela fé, por ação de fé, ele fazia aquilo.
Enquanto ele salvava a sua casa, a geração que desprezava os conceitos, a geração que não queria saber de fé, aqueles contemporâneos de Noé que não queriam saber da integridade, não queriam saber da justiça, aqueles que não andavam com Deus, eles se condenavam, porque não estavam dentro da mesma gaiola de proteção, dentro da mesma arca de salvação, não estavam dentro daquele mesmo contexto que protegia a casa, que protegia a família. Eles desprezavam isso. Se assemelha a alguma coisa que estamos fazendo aqui hoje? Então Noé vinha com esse entendimento, sim. Noé vinha para que essas coisas fossem consolidadas. Ele guardava a sua família, queria salvar a sua família. E no paralelo, já que ele montava uma estratégia de proteção da sua família, aqueles que não estavam dentro dessa estratégia de integridade, dentro dessa estratégia de justiça, dentro dessa arca de salvação, acabavam se condenando. Nem era isso. A intenção dele não era condenar, mas ele salvava a sua família. E nisso, aqueles que não vinham na mesma estratégia acabariam então se condenando. Vislumbre isso, é um dilúvio que está vindo. O dilúvio viria para acabar. Essa é a parte profética, também poética, se assim você quiser entender. Então, se vai vir uma destruição, se proteja. Me diga se tem sentido numa sociedade como temos hoje, com valores completamente distorcidos e duvidosos, se não há uma tendência à destruição. É o jovem que se mistura a drogas, num contexto de influência das más amizades, não anda com Deus, não tem contato com princípios, acaba indo para a droga. Me diga se não tem destruição envolvida. É uma destruição. Está levando para a destruição. Às vezes esse contexto dos amigos que são legais, os amigos que estão envolvidos com isso, é uma porta de entrada cada vez uma droga pior e vai destruindo a família, porque vai destruindo seu filho, vai destruindo você. Fica mais familiar andar com eles do que andar com a família. E está levando para uma rota de destruição, uma rota de condenação. Então faça alguma coisa para proteger a sua família, faça a sua arca, porque no dia que a arca se fecha, no dia que a arca blinda-se, está protegido, não se condenou. Noé fechou a arca, aparelhou a arca e salvou a sua família. E acabou que aqueles que não entraram nessa arca, aqueles que não entraram nesse entendimento, se condenaram. Aqueles que não andavam como Noé andava com Deus, se condenaram. Fugiram do princípio, se condenaram. Olha só como essa complementação é forte. 2 Pedro 2, 5 e 6. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. É sobre o mundo de ímpios que está se tratando. Veio o dilúvio e condenou a todos. Condenou os que não reverenciavam a Deus. Imagine como seria a descrição do dilúvio se a sociedade tivesse ouvido a pregação de Noé. Porque é essa referência aqui. Noé pregava. Qual era o relacionamento de Noé com seu mundo contemporâneo? Ele deixava ser influenciado por valores duvidosos? Antes, a tentativa dele era influenciar com valores de integridade e justiça, porque ele andava com Deus. Então ele pregava. Noé pregava. Imagine dezenas de anos construindo a arca. Aqueles que estavam ao seu redor até o ridicularizavam. Você não acredita que é assim, não? Ué, hoje é assim. Tente expressar a sua fé em alguns meios. Você deve até sofrer por isso em alguns momentos. Pessoas que tentam ridicularizar você porque você anda com Deus.
Tentam ridicularizar você porque você diz eu acredito em Deus. Tentam ridicularizar você porque você diz eu creio, eu sou crente. E aí trazem sobre você uma questão de dúvida, trazem sobre você uma tentativa de infantilizar a sua fé, trazem sobre você um total descrédito, ou apontam o dedo contra você, dizendo que você não é tão inteligente que você acredita em Deus. Mas Noé pregava porque ele andava com Deus, ele sabia quais eram os princípios, ele evidenciava princípios. Dá para pregar falando como eu estou falando agora, dá para pregar vivendo. As pessoas vão ver o seu jeito íntegro de ser, vão ver a sua forma justa de proceder. Dá para pregar assim também. As pessoas vão evidenciar. É diferente. Você não está se parecendo com a sociedade de hoje. Imagem e semelhança. Tem uma imagem e semelhança aí. Tem algo diferente. Imagem e semelhança é isso. Tem algo diferente. Você não está agindo como os demais. Porque lá em casa tem uma arca. Você entende agora o paralelo da arca? Tem que ter cuidado. Fechar a porta da arca. Eu sei que tem portas na sua casa. Tem portas físicas. Tem portas também agora digitais. É um tempo de pandemia nesse ano de 2020. É um tempo de pandemia. Fecha as portas, ninguém sai. E as portas digitais da sua casa? Estão escancaradas? Estão abertas? Então está entrando alguma influência? Seus filhos têm visto alguma coisa que não deveriam ver? Têm sido influenciados pelo que não deveriam ver, ser? Pedofilia nas redes sociais. Meu Deus, tenha cuidado. As crianças são inocentes e têm acesso agora a jogos digitais. Você sabia que tem gente que se organiza em jogos de crianças para começar a puxar papo e quando vê, está tentando aliciar o seu filho para algo que talvez você não concorde? Pedofilia não é para concordar mesmo, não. Olha o nível de valores. Está acontecendo hoje. Ande com Deus, seus filhos, andem com Deus, porque vão saber qual é o princípio. E na postura da família vai se intensificar. São imagem e semelhança de Deus. Estão pregando no proceder, mas pregue também na palavra. Fale da justiça de Deus, fale daquilo que Deus é representativo para você. Pela fé, nós pregava. Pregação aí é falar mesmo. Ele falava, sim, eu sou aquele que anda com Deus. Eu ando com Ele. Sim, ando. Ainda que haja o ridicularizar, ainda que se aponte o dedo e diga, anda com Deus, ando mesmo. E lá em casa a porta da arca está fechada, está selada, está aparelhada. Você está acreditando nisso? Está fazendo a sua família viver princípios? Sim, estamos vivendo princípios. Porque eu não quero a destruição da minha família. Quando vem um dilúvio, aí vem um desespero. Não são poucas as famílias, a gente tem contato. Famílias que perdem seus filhos para as drogas e depois vêm perguntar, pastor, me ajuda. É o mês de setembro, tem a campanha Setembro Amarelo. São filhos depressivos. São pessoas depressivas. São jovens depressivos. Nos procuram e falam conosco. São pessoas com problemas amorosos. São casais com problemas. Pastor, ajuda-nos. A arca estava escancarada, gente. São casais que nos seus telefones têm contatos com pessoas fora do casamento, contatos de nível amoroso, fora do casamento, e depois destrói a família. Vai pedir ajuda porque causou um caos. O dilúvio veio para destruir, porque a porta da arca estava fechada e acabou entrando. Veja só como a fé é importante. Pela fé, ele construiu uma arca.
Pela fé, essa construção da arca causava um impacto na sociedade. Ele pregava: pessoal, vem para a justiça, porque senão vai vir uma destruição logo na frente. E riam: está construindo arca, tem fé, anda com Deus. Ele: olha, o fim está próximo. Tem até meme na internet. Estão dizendo que o fim está próximo. E não está, não. Olha o nível da corrupção do gênero humano hoje. Olha o que é que o gênero humano é capaz de fazer hoje. Você acha que não está perto o fim, não? Você tem sentido o que Deus tem sentido? Você tem falado o que Deus tem falado? Outra referência da mensagem anterior. Você tem visto o que Deus tem visto? Tem sentido o peso do que Deus tem sentido? Então está na hora de aparelhar a sua arca e salve a sua família, salve a sua casa. Não deixe a sua casa se perder quando a destruição vier, porque a destruição vem. Veio a destruição. Veio então a destruição. Mas salvou-se a casa de Noé e mais 7 pessoas, porque o mundo de ímpios foi destruído. Aqui vale a gente comentar, porque veio o dilúvio e algumas pessoas fazem os cálculos e veem que Matusalém morreu no ano do dilúvio. E aí tem alguns estudos, né, algumas pregações, alguns ensinos de que, até em filme isso já saiu, né, que Matusalém teria morrido no dilúvio. Mas é bom a gente se atentar àquilo que a Bíblia realmente fala. Ela fala sobre Matusalém seguindo a linhagem de imagem e semelhança. A gente já estudou isso nas mensagens anteriores. E aqui fala que o dilúvio veio para varrer o mundo de ímpios. E tem um detalhe aqui que tem uma ligação com aquilo que você deve estar pensando. Que foi quando Deus foi falar com Noé. Ele falou em Gênesis 7,4 que daqui 7 dias virá a destruição. E aí, pesquisando sobre alguns achados sacerdotais em Israel, eles pensam assim, eles acham assim a visão deles. Eu achei até poética e bonita e também profética. Quando Deus fala para Noé, daqui a 7 dias virá o dilúvio. Assim eles acreditam que ali era um Shivá em respeito a Matusalém. E o que é esse Shivá? Shivá é o conceito judaico, é o conceito sacerdotal judaico para o luto. Se espera 7 dias para os grandes acontecimentos, se espera 7 dias de reclusão, se espera 7 dias para que ali você tenha uma ação em respeito àquele ente querido que chegou a falecer. Shiva é o luto. Então 7 dias se espera, 7 dias se estabiliza para que aconteça alguma coisa. Assim ele procedeu. Assim eles acreditam. Não foi, Matusalém foi justo. Matusalém era da linhagem patriarcal, de imagem e semelhança. Então ele não foi morto junto com os ímpios. Ele morreu antes e Deus respeitosamente esperou. Vamos fazer a Shivá de Matusalém. Depois virá o dilúvio. 7 dias se passou. E aí veio a causa do dilúvio. E aí veio um cataclisma. E veio um desastre que rompeu o mundo todo. E aí salvou-se aquele que andava com Deus. E a sua família. E os animais que ele ali tinha levado para a arca. Você pode depois ver o relato, Gênesis 6, Gênesis 7, e vai entender esse contexto. Então Matusalém, eu gosto dessa imagem sacerdotal deles. Matusalém foi morto antes, ele morreu antes do dilúvio acontecer, e Deus ainda respeitou esse tempo do Shivá até inaugurar ali os dias de dilúvio. Eu acho bonito, acho respeitoso, acho interessante. Matusalém era um modelo. Matusalém, o Lameque morreu antes de Matusalém. Matusalém ainda era uma referência, uma imagem e semelhança na vida de Noé. Noé pregava, Noé era imagem e semelhança, Noé era uma tipificação da salvação de Cristo. Aqueles que gostam da teologia sistemática
estudam tipologia de Cristo, entendem o que eu estou falando. Ele fala sobre isso. Ele fechou a porta da arca para salvar a sua família. Fechou a porta da sua casa para manter a integridade da sua família. Fechou as portas digitais da sua casa? Então você vai salvar a sua família. Fechou as portas do mau caratismo na sua casa? Então você vai salvar a sua família. Seja mais seletivo nos acessos que você dá. Para quem você dá acessos na sua casa? Seja mais seletivo. Você vai deixar entrar qualquer coisa para distorcer a sua imagem e semelhança? Seja mais seletivo. Eu sei que na nossa casa tem que imperar a justiça e o juízo desse nosso Deus maravilhoso. Na nossa casa deve imperar aquilo que é do reino. Na nossa casa deve imperar aquilo que é do alto. Na nossa casa tem princípios, a nossa casa tem as leis do Senhor. A nossa casa tem o cuidado. A nossa casa é proteção. Ora, se alguém não tem cuidado, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo 5:8, né? Se alguém não tem cuidado da sua casa, da sua família, nega a fé. E é pior do que descrente, não é assim que ele diz lá? E é pior até do que aqueles que não têm fé nenhuma. Se você diz que tem fé, mas não cuida da arca, diz que tem fé, mas não aparelha a sua arca, diz que tem fé, mas não fecha as portas da sua arca, o dilúvio vem e destrói. É pior do que um mundo de ímpios. Entra e destrói. E nós vimos pais com as duas mãos na cabeça, né? As duas mãos na cabeça. Em desespero. Como é que eu salvo agora a minha família? Porque o dilúvio está entrando e destruindo tudo. É pior do que aquele que não tem fé. Então cuide da sua família, cuide da sua casa. Cuide. Noé cuidava, colocava ali a imagem e semelhança de Deus dentro de casa. Era referência. Quem olhava para ele via a imagem e semelhança de um patriarca primogênito, da linhagem de primogenitura. Ele se via isso na vida de Noé. Eu quero te mostrar mais um versículo. Olha o que Pedro relata na sua primeira carta. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha, dava para passar o dia todo só meditando nesse texto. Dava para passar o dia todo só comparando justos e injustos, a condução diante de Deus, a morte de Jesus Cristo. Pregou para espíritos em prisão. Mas que espíritos são esses, né? Pregou para os espíritos em prisão, mas que espíritos? Se faz uma similaridade aqui. Parece que tinha uma outra chance, né? Deu uma outra chance para esse pessoal aqui, porque ele disse especificamente para aqueles dos dias de Noé. Parece que eles não acreditavam, não alcançaram essa longanimidade. Enquanto se preparava a arca, não tinha mais a noção do arrependimento, a tentativa de alcance da misericórdia. Noé pregava, mas ninguém acreditava. Noé exibia o que era andar com Deus, mostrava.
mas ninguém acreditava. Até que veio a surpresa do dilúvio. E o que o apóstolo Pedro traz é uma comparação. O que o apóstolo Pedro traz é uma estigmatização. O que o apóstolo Pedro traz é uma comparação com o batismo. Veio o dilúvio, aquela água toda, veio ocasionar que agora viria uma nova humanidade. Então aquele mundo de ímpios se foi, mas uma nova humanidade veio. Aquele dilúvio de ímpios veio arrastado, se acabou, mas uma nova humanidade viria. Ele fala, está prefigurando o que viria o conceito de batismo. O que é o batismo? É o velho homem é imerso naquela água e quando sai da água vem uma novidade de vida. Agora uma nova pessoa. Uma nova pessoa que pode andar em justiça, pode andar em juízo de Deus diante do Senhor, agora em justiça, agora em integridade. Olha como vem essa questão. O ímpio é deitado na água do batismo, aquele mundo de impiedade. E quando sai o mundo de impiedade, é uma nova pessoa, uma nova criatura. Algo novo nasceu, veio da água. E ele diz, mas agora é um pouco diferente. Ele fala que a indagação aqui é pela boa consciência para com Deus. Nos dias de hoje, é assim que Pedro estava ensinando. Nos dias de hoje, é a indagação. Como está a sua consciência para com Deus? Você tem imagem e semelhança de Deus? Como está a sua consciência para com Deus? A nossa pregação, quando fechamos a nossa arca dentro de casa, fechamos as portas físicas, tem que ter cuidado com as pessoas que estão entrando dentro da sua casa e influenciando você. As portas digitais, tem que fechar essas portas para que não infiltre valores contestáveis dentro da sua casa, influencie você. Quando a gente faz tudo isso aqui, a gente está indagando como está a sua boa consciência para com Deus. Essa pergunta é voltada para você hoje, é voltada para mim hoje. Como está a nossa consciência para com Deus hoje? Está a imagem e semelhança desse Deus? Como está a nossa imagem e semelhança diante dele? Como está a nossa consciência? Será preciso um batismo? Será preciso mergulharmos em água para que o mundo ímpio saia e então voltemos? Então você já foi batizado? Já fez esse ato em que o mundo ímpio é varrido de você, é lavado, e quando sai, uma nova criatura, uma nova vida para viver os conceitos de justiça diante de Deus, para viver em integridade diante de Deus. Temos esse clamor a executarmos, temos esse clamor para vivenciarmos, temos isso para nos expormos, é a imagem e semelhança diante de Deus. É esse o clamor da história de Noé. É isso que Noé vem ensinar para a nossa vida hoje. Ele traz esse ensino para que a gente faça um questionamento sobre a nossa boa consciência para com Deus. A minha família, minha imagem e semelhança, você deve ser o primeiro a fazer esse questionamento. Como está a sua boa consciência para com Deus? Diante de Deus, olhe para a sua consciência, como estão os valores dentro de você, como está a influência. Quem está te influenciando tem valores de integridade. Quem está te influenciando tem valores de integridade diante de Deus. Olha para a sua consciência, como é que está você. Olhe para quem você é e se pergunte, se questione como é que está você. Olha só isso aqui, Mateus 24, de 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu Deus, que revelação!
Jesus falando. Jesus falando sobre a sua volta, sobre o seu retorno. E ele traz o entendimento acerca dos dias de Noé. Não é fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, contando sobre imagem e semelhança, sobre os princípios alinhados a isso, sobre fechar a arca, sobre pregar, sobre salvar a família, sobre ter boas influências, saber com quem você anda, andar com Deus é importante, refinar as influências que entram dentro de casa, fechar as portas. Ele estava falando sobre tudo isso. E ele disse, assim como foi, olha a importância de estudarmos como foi no tempo de Noé. Assim como foi no tempo de Noé, será no meu retorno. Assim como foi no tempo de Noé, assim será. Porque tem gente que está vivendo um dia após o outro e nem percebe os Noés que estão andando por aí. Tem gente que vive uma agenda após a outra e nem percebe as pregações de Noé que estão por aí. As pregações de Noé que estão nas igrejas, as pregações de Noé que estão nos meios digitais como esse. Tem gente andando por aí e nem percebe os princípios tentando bater na porta para entrar. Mas para o princípio a porta está fechada. Mas para a impiedade do mundo a porta está aberta. Então tenha cuidado. Ele diz que no dia de Noé eles nem perceberam. Noé entrou na arca e eles nem perceberam. Só quando foi tarde demais, quando já veio o dilúvio, foi que eles viram que Noé já estava dentro da arca. A porta foi fechada por Deus. E aí ninguém conseguia mais entrar. Olha a meditação, olha a averiguação que se deve ter. Até que chegou aquele dia e ninguém mais sabia o que fazer. Já era tarde demais. Eles não tinham percebido que Noé já tinha entrado. E agora já era tarde demais. É tempo de refletirmos sobre isso. A sua arca está bem preparada. A sua arca está bem feita. Se vier o dilúvio, dá para fechar essa porta e não se perder ninguém. Como foi nos dias de Noé, aqueles se salvaram. Ele cuidou da sua família. Porque ele andava com Deus. Eram boas influências. Era uma vida íntegra. Era uma vida de justiça diante de Deus. Ele achou graça diante de Deus. Achou mercê diante de Deus. Mas não deixou de andar nos princípios. Ele andava com Deus. Qual o seu relacionamento, o nível de influência tem influenciado você? Quem tem te influenciado? Quem tem influenciado a sua vida? Quem tem influenciado você? Quem tem abençoado a sua casa? Ou se tem alguém amaldiçoando a sua família? É tempo de refletirmos nisso. Qual é a imagem e semelhança que está sendo implantada na sua casa? A minha família, minha imagem e semelhança. Então que eu ande com Deus, para que a minha família ande com Deus. Que eu seja justo e íntegro, para que a minha família seja justa e íntegra. A minha família é minha imagem e semelhança. Se você sente que a indagação da sua boa consciência para com Deus, se ao fazer essa indagação você percebe que a sua boa consciência tem que melhorar, então vem para a imagem e semelhança. Vem andar com Deus, ache graça diante dele hoje e vem andar com Deus. Pastor, eu quero sim me aproximar dessa imagem e semelhança. Eu quero então fazer uma oração por você. Eu quero orar com você e orar por você. Eu vou pedir que você repita depois de mim algumas palavras, que assim eu vou orar com você e depois eu quero orar por você. Então você pode repetir depois de mim sobre a indagação da sua mente para com Deus.
Repita comigo. Pai, no nome de Jesus, hoje eu quero uma nova consciência para com Deus. Hoje eu te peço, me dá uma boa consciência para com Deus. Hoje eu respeito o andar com Deus. Hoje eu te peço, eu quero ser justo e íntegro na medida da imagem e semelhança para com Deus. Senhor, cuida de mim, porque eu me entrego para ser a tua imagem e a tua semelhança. Hoje, que se prefigure em mim a imagem do batismo, que o mundo de ímpio seja mergulhado e saia das águas uma nova vida. Que assim seja na minha vida. Quero orar agora por você. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo esse que fez essa oração, eu abençoo essa pessoa que fez essa oração, que achou-se na sua indagação em dívida para com Deus. Que o Senhor agora venha com essa prefiguração do batismo, que nesse simbolismo que há por trás do dilúvio, que as águas varram e lavem da vida dela essa imagem, essa semelhança com o mundo de ímpios, mas estabeleça a partir de hoje uma novidade de vida para com essa pessoa em nome de Jesus e ela possa experimentar essa novidade de vida em juízo e de justiça de Deus, para que nela haja integridade de caráter e ela possa dizer: achei graça diante de Deus e eu estou andando com Deus. Assim nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Se for a primeira vez que você fez uma oração como essa, eu então peço a você que entre em contato conosco nessas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Pode mandar uma mensagem direta, nós queremos conversar com mais detalhes sobre você. Se há alguma dúvida daquilo que você ouviu nas mensagens, pode entrar em contato nos diretos, nas mensagens diretas, que a gente vai entrar em resposta com você para dirimirmos qualquer dúvida que possa haver. Nós queremos te ajudar. Se você precisa de alguma ajuda, pode mandar essas mensagens pelas redes sociais, pode mandar mensagem direta que nós vamos te atender. Nós estamos aqui para esse serviço do Reino. Se essas mensagens têm abençoado a sua vida, se essas particularidades que temos ministrado têm ajudado você, ajudado sua família, e você considera então também nos ajudar contribuindo, fazendo doações, você pode usar esse link que está aí na tela, picpay.me/Efraim Apostólico, ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser levado a esse app para fazer a sua doação. Você que é do Ministério Efraim Apostólico aqui em Teresina, pode fazer a sua oferta pelo mesmo mecanismo, pode fazer a sua contribuição, deixar o seu dízimo, as suas primícias também por essa via que teremos acesso para mantermos a casa do Senhor, para mantermos esses trabalhos que estamos fazendo, mantermos a estrutura que temos aqui no nosso Ministério Efraim. Que Deus abençoe a sua vida e aquilo que você semear no reino venha para a colheita na sua vida também, em nome de Jesus. Eu abençoo sim a sua vida. Queremos deixar claro aqui o nosso calendário de eventos. Nós teremos agora na quarta-feira mais uma Efraim Live com a pastora Aratuza a partir das 19 horas. Com 19 horas, aqui no nosso canal estará sendo a estreia de Efraim Live com a pastora
Aratuza, a partir das 19 horas. E eu volto no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Estaremos também com a estreia da nossa Efraim Live, 10h30 da manhã do domingo, trazendo mais uma parte, a parte 6 dessa mensagem, Minha Família, Minha Imagem e Minha Semelhança. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Shalom, shalom, Deus abençoe, nos vemos nas próximas.